Saúdo os irmãos com a graça e com a paz do Senhor. Que bom estar aqui, queridos. Eu quero tanto falar da palavra de Deus, mas tem tanta palavra para sair de minha boca. Queridos, primeiro podem se assentar. É um prazer estar aqui com vocês. Em nossa igreja nós já providenciamos um púlpito que seja a nossa altura. Ele é desse tamanho assim. Assim eu apareço e eu me sinto maior. Queridos, em certa reunião de pastores que nós estávamos lá, um dos nossos pastores, ele estava contando da experiência dele no Rio de Janeiro, que ele foi missionário no morro, em alguns morros do Rio, em alguns lugares. E ele falou, então, pastor, eu estranho muito que na igreja nós nos tratemos de irmão tal e irmã tal. Ele falou, por quê? E aí eu disse a ele, é uma questão de respeito, né? Eu não vou chamar a irmã pelo nome, e de repente alguém está me ouvindo lá, vai pensar, olha que intimidade que o pastor tem. E ele falou, mas nós não devemos ter intimidade com nossas ovelhas, com nossos irmãos? Eu falei, sim, quase que era uma aula de seminário, né? Eu sendo açoitado ali pelos meus pastores, é assim. Ele falou, então, não deveríamos proceder como irmãos? Eu falei, em que sentido você está dizendo? Ele falou, por exemplo, meu irmão me chama pelo apelido e eu chamo meu irmão pelo apelido. Eu falei, eu também. Ele falou, então, e nós não temos esse negócio, eu não chego em casa e falo, meu querido e amado irmão. Eu chamo ele pelo nome, Teco, Tonho e tal. Eu falei, tá, continua que eu estou gostando. E aí ele conseguiu me convencer. A partir de então, minha esposa, que está me acompanhando aqui, essa mulher linda, ela é expert em botar apelido. Então, quem não tinha apelido, ganhou. E hoje nós nos chamamos por apelidos na igreja, apelidos carinhosos, como os apelidos familiares. Entendemos que isso quebra barreiras, isso aproxima. Para quem nos vê falando, conversando com os irmãos, fala, nossa, eles se conhecem, eles são íntimos, eles são pessoais. Então, quando o pastor Joey me convidou aqui, é ele. Eu conversei com o pastor JR também. E eles, vem Teobaldo, vem e tal. E eu fiquei feliz de estar aqui com os irmãos, queridos. Eu quero trazer alguma coisa. E eu até preparei uma palavra do meu coração. E, conforme eu disse para os irmãos, né? Eu vou trazer algo que Deus colocou no meu coração. E o que estava no meu coração não era no coração de Deus. E Ele me fez mudar a palavra hoje, durante o dia, no meio das consultas. Então, eu atendi a consulta, despedia do paciente, até logo, e ela escreveu um pouquinho. A cada paciente, ele ia me dando um pouquinho a acrescentar. Então, logo mais eu vou compartilhar com vocês, mas antes, até na introdução dessa palavra, o que eu quero dizer para os irmãos, alguns irmãos já me conhecem, outros estão conhecendo agora, espero que não tenham uma impressão errada de mim. Eu não sou um homem grande, não sou um homem alto, nem tenho grandes coisas. Eu só sou um instrumento de Deus. E vou ministrar aquilo que Deus colocar no meu coração. Deus tem me dado um ministério, que é um ministério de restauração de vidas, e é uma restauração pessoal. Eu trabalho muito com ovelhas de outros pastores. Ovelhas que estão necessitadas, que estão em problemas, com dificuldades. A gente quebra muitos tabus do aspecto emocional, do aspecto psicológico, do aspecto mental. Mesmo dentro da igreja evangélica existe um grande tabu. Depressão, crente não tem. Transtorno de ansiedade, misericórdia, falta de fé. E uma série de coisas. E aí eu sou obrigado a classificar também. Você está com resfriado, irmão? É demônio. Quando você está espirrando, você está expulsando. Você está pondo para fora. Então vai expulsar até esgarçar o seu nariz.
E não é assim, queridos. E as pessoas vêm e conhecem um pouco de ciência, conhecem um pouco de si mesmo. E tudo isso, eu já vi pessoas... Perdão, eu estou com um demônio na garganta. eu tenho um pigarro sério aqui. E eu já vi tanto pessoas se convertendo no consultório, como pessoas sendo libertas, como pessoas encontrando a sua verdade, tendo experiência com o Senhor e obedecendo o padrão ético. Nunca fugir da ética profissional. Então Deus usa e faz o que quer. O Senhor tem me colocado no coração, e eu creio que não somente no meu, de vários pastores, e muito propriamente eu estou na comunidade da família, que um dos ambientes que o inimigo mais deseja atacar e tem atacado é a família. De forma, queridos, que nós estamos hoje vivendo dias onde é normal se dizer que casamento não é necessário. Quando nós chegamos num índice estatístico de divórcio que ultrapassou a 52% nos 3 primeiros anos de casamento. Diz que a primeira crise do casamento, a primeira grande crise surge nos 3, a segunda nos 7 anos, mas na crise dos 3, 52% dos casamentos se torna divórcio. Dos 7 anos, já vai mais uns 15%. Então, quando eu ouço essa estatística, vocês já viram no Discovery Channel, quando aparece aquelas tartaruguinhas desovando na praia, estourando o ovo, que elas vão correndo na areia, e até chegar no mar, tem pássaro que vem e come a tartaruga, e arranca a cabeça dela e tal, e só 10% chega lá. Essa imagem que eu estou vendo dos casamentos. Essa imagem que eu estou vendo de famílias. Você tem uma família estruturada? Você tem pai, tem mãe, tem irmão? Você conhece seus primos? Dê glória a Deus por isso. Porque eu tenho conversado com tantas pessoas que eu pergunto quem são seus parentes e ele fala, não sei. Eu não conheço. Eu fui criado por tal, eu nasci em tal lar, fui criado por esse, e meu pai foi embora, ou meu pai nem sei quem é. E são pessoas desgarradas. Desgarradas, eu digo, elas não têm uma origem. Nós temos. Quando nós temos, nós não damos valor. Sabem por que o casamento chegou aos 52% do divórcio? Eu creio que até vai aumentar. Porque a maioria dos filmes norte-americanos, hollywoodianos, terminam no casamento. É um filme de romance, é um filme de amor, termina no casamento e entende-se e foram felizes para sempre. Irmãos, é verdade. Quando a gente se casa, aí começa o problema. Eu apanho da minha esposa todo dia, queridos. Não apanho não, que isso. Mas aí que nós começamos a vivenciar o que é estar junto com alguém. Sabe que outro dia ela falou, ela me acordou para dizer que eu ronco. Eu falei, se fosse só eu. O que dorme por último ouve o ronco do outro. Mas, queridos, faz parte do casamento. E eu acho que sem o ronco dela eu não conseguiria dormir. Eu posso dormir 1 dia, 2 quando eu estou fora, mas como faz falta, não faz? A gente sente a ausência. Então o casamento tem algo que eu não vou dizer que é mágico, mas é um componente dado por Deus para que haja união. E esse componente ficou perdido, porque as pessoas não buscam mais a Deus para se casar. Parece que o casar é um processo natural em que as pessoas vão caminhando e falam, é essa pessoa, Deus abençoa, porque eu já escolhi. Antes nós perguntávamos, nós pedíamos a Deus, mas hoje nós indicamos para Deus, é esse que eu quero, e acabou. E faz dar certo. Outra coisa que não funciona é planejamento. As pessoas acham que vai ser, tudo vai acontecer naturalmente.
E nada na vida acontece por acaso, queridos. Nada na vida. Deus nos ensinou a planejar. E Ele abençoa. Engraçado que tem um texto na Bíblia, escrito que o Senhor trabalha enquanto nós dormimos, não é? E tem 200 escritos que você deve trabalhar. Eu prefiro aquele que Deus fala que Ele trabalha enquanto eu durmo. E a grande maioria, muitos não querem trabalhar no próprio casamento. É muito fácil, nós estamos sendo doutrinados pelo mundo, porque a tendência do mundo é negativa. Tudo que nós fazemos, primeiro vai para o negativo, para depois passar para o positivo. Então, nós entendemos que eu olho para minha esposa e falo, nossa, querida, como você envelheceu. Olha, os seus cabelos não eram como eram antes, não são como eram antes. E eu vejo defeitos. E ela olha para mim e vê defeitos. Mas sabe o que nos uniu? Não foram os defeitos, foram as virtudes. Que são muito maiores. Aquilo que nos une é muito maior do que aquilo que nos separa. Mas nós estamos concentrados naquilo que pode nos separar. Amados, eu tenho um texto aqui que Deus me deu hoje de manhã. Quando eu faço minha devocional de um consultório. Então eu chego no consultório rapidinho. Primeiro eu alimento minhas plantas, ou dou água para as plantas. Passo um paninho na mesa, sento, abro a Bíblia. Faço a minha devocional, vejo meu livro devocional, oro ao Senhor e já toco o interfone e já está chegando meu primeiro paciente. E quando eu li essa devocional, eu falei, meu Deus, o Senhor quer que eu mude a mensagem? Batata. Primeiro paciente que chegou já falou desse assunto. Eu falei, tem que mudar. Abra a tua Bíblia, por favor, em Lucas capítulo 15, versos 8 e 9. Lucas 15, 8 e 9. Até um irmão que eu dei aula ali, né, que eu fui professor dele, ele falou, pastor, eu me lembro o dia que o senhor me falou para a classe toda, né, vocês vão preparar um sermão e vão ter que apresentar em 15 minutos. E ele conseguiu. Eu quero dizer aos irmãos que eu perdi essa prática. Agora eu tenho pregado de 3 horas para cima. Tá, não é mais 15 minutos não. Acharam em Lucas 15, 8 e 9. Quem amém, diga achou. E complicou? Quem achou, diga amém. Eu vou ler, me acompanhe na tua Bíblia, por favor. Ou qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia e varre a casa e procura diligentemente até encontrá-la? E, tendo-a achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo, alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Amém? Baixe a sua cabeça. Pai, obrigado. A tua palavra é a verdade de nossa vida. Nós queremos, Senhor, obter nela o entendimento para o procedimento que devemos ter, tanto em nosso lar, como em nossa vida cotidiana, ó Pai, como em nossa igreja. Usa o teu servo, Senhor, que não sejam minhas as palavras, mas que, Senhor, o teu Espírito venha falar aos corações, e que, Senhor, a minha boca seja utilizada por Ti. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Família é o nosso maior patrimônio. E aí, pastor Joey, eu pensei na dracma, eu pensei em moeda. Patrimônio também é financeiro, né? E quando eu estava lendo a devocional, eu falei, nossa, Deus está falando, olha que coincidência. Mas não é coincidência, Deus queria que eu falasse isso para vocês hoje. Amados, em 2 versos, em uma parábola, o Senhor sintetizou, na sua imensa sabedoria que Jesus tinha, né? Ele sintetizou um procedimento, um comportamento cristão, um comportamento que nós devemos ter em nossas vidas. Nós que somos filhos da luz, temos muito a aprender com
esse texto aqui. Ele tem várias figuras que eu vou começar a desvendar, a mostrar para que vocês compreendam, e cada uma delas eu vou dar uma paradinha explicando um pouquinho. Mas, em primeiro lugar, eu quero falar sobre a dracma. A dracma era uma moeda que havia no tempo de Jesus, uma moeda que não tinha muito valor. Essa mulher, ela perdeu uma das 10 que ela tinha. Ela tinha 10, perdeu uma. E aí eu fui pesquisar qual que é o valor da dracma, para ver se valia a pena. Aí eu descobri pela internet, hoje a internet ajuda a gente, e a conversão que eu tenho mais próxima é que ela vale 16 centavos de dólar. Uau, como a gente não usa dólar aqui, os irmãos costumam entregar o dízimo em dólar? Não, eu também não, né, pastor? Não. Então, eu transferi isso daí para reais, o que vai dar 48 centavos. Então, vamos trabalhar com 50 centavos. Uma mulher tinha 5 reais, perdeu uma moedinha de 50 centavos. E aí ela parou o que estava fazendo e começou uma operação limpeza dentro de casa. Nessa operação limpeza, quanto tempo será que ela demorou para encontrar essa moeda? Minha irmã, você faria isso? Vamos conversar então com a escrava do lar. Escrava? É. A mulher, quando trabalha fora, ela cumpre 2 funções. Quando ela não trabalha fora, mesmo assim, ela já cumpre 2 funções, que é cuidar do marido, cuidar da casa e cuidar dos filhos. Mas, deixa eu contar para você, minha irmã, hoje até de consultório, a gente considera o marido como o filho mais velho, tá? Porque só falta dar mamadeira para ele. Ele é chorão, ele é emburrado, ele não faz xixi na cama, só se passar dos 65. Aí corre um risco. Mas a mulher tem que fazer o tudo dentro de casa, não é? Vocês já devem ter ouvido mensagens do Cláudio Duarte, ele usa muito esse cotidiano caseiro. A mulher eu compararia a uma impressora multifuncional, vocês conhecem, né? Vamos usar a linguagem da informática. Então ela consegue tirar cópia, ela consegue imprimir, ela consegue escanear, e tudo ao mesmo tempo. Quase igual ao homem. O homem, quando a mulher pede, bem, levanta, esquenta o leite para o nenê, ele vai na cozinha, bota o leite, e fica lá olhando para o leite. Ele acende e fica ali. E aí demora um tempinho, ela fala, e aí, bem, que transborda tudo. Ele consegue fazer uma função de cada vez. Enquanto a mulher, ela atende telefone, ela lava a roupa, ela passa, então ela faz 1000 coisas. Mas ainda bem que o serviço de dona de casa é reconhecido, não é? Todo mundo chega em casa e fala, ai querida, que cheirinho de limpeza. Você teve trabalho, não teve? Amor, olha aqui, você conseguiu limpar isso? Parabéns. É assim, né, irmã? Quer ver? Meu irmão, dá uma olhadinha para tua esposa. Irmãzinha, faz aquela cara de coitada agora, vai. Ah lá, olha, eu vou chorar, pastor. Olha que tristeza, as irmãs. Elas não são reconhecidas. Vocês viram que foi usada a figura de uma mulher aqui. Então, a mulher é importante. Queridos, digam assim, a mulher é importante para Jesus. Então, nós não vamos desqualificar a mulher. Mas ela perdeu uma moeda de 50 centavos e foi atrás. Ah, é que essa moeda tinha um valor sentimental para ela. Será? Temos algum economista aqui? Não? Mas nós entendemos um pouco de economia doméstica, né? Então, se a mulher fosse
diarista, uma empregada doméstica, alguma coisa assim. Quanto que ganha uma empregada doméstica? Um salário mínimo? Pouco mais, vamos dizer R$1.000. R$1.000 são 20 dias trabalhados, vamos dividir isso daí, dá quanto por dia? Dá R$50 por dia? Vamos, a grosso modo, R$50 por dia. Gente, quem ganha R$50 num dia inteiro vai dedicar um dia para achar 50 centavos? Não é incoerente? Tinha que ter um valor. Nós nascemos num país, no momento do nosso país, que o país é capitalista. Por isso que eu estou falando em dinheiro, por isso que é dentro do tema. Então, nós entendemos tudo quando traduzimos financeiramente. Quanto custa isso? Puxa, uma mulher, ela para o serviço dela um dia inteiro para procurar 50 centavos. Por quê? O que essa dracma está representando para nós? Queridos, Jesus se preocupa muito com coisas pequenas, com detalhes. Na primeira multiplicação dos pães, vocês se lembram? Haviam 5.000 homens, mais mulheres, crianças. Todos foram alimentados, ele multiplicou pães e peixes. E depois que todos se alimentaram e se fartaram, está lá no Evangelho de João, sabe o que Jesus falou para os seus discípulos? Recolhei o que sobrou. Por quê? Gente, Jesus sabia multiplicar. Ele podia fazer, pronto, é só orar e o Pai multiplica. Mas ele se preocupou com o que sobra. Sabe por quê? Desperdício. Amados, quando eu estava ouvindo o pastor Zé Roberto falar, nós estamos vivendo um problema, isso está acontecendo em todas as igrejas, tanto do celular, como da desobediência. Nós estamos com um problema sério com as nossas crianças, porque se você der uma olhadinha depois em Isaías, capítulo 3, capítulo 4, você vai ficar até com dor de barriga. Porque lá o profeta diz o seguinte: e colocarão crianças como governantes. As crianças governam. Tem criança que bota o dedo no nariz do pai. Criança, não estou falando adolescente, estou falando criança. E a criança manda, a criança impõe. E os pais se sentem intimidados, se sentem culpados por não dar tempo aos seus filhos e acabam fazendo. No final sai mais barato eu obedecer o meu filho do que querer discipliná-lo. Vocês já foram ao burger, ao Mac? Já aconteceu de alguma vez você ver uma criança pedir um lanche? Pastor, uma das coisas, agora eu vou falar um pouco como psicólogo. Se você quiser torturar o teu filho, fazer o teu filho sofrer, coloque a ele uma decisão para tomar quando ele não está capacitado a decidir. Por que nós não batizamos recém-nascidos? Por que nós não batizamos crianças? Quando que nós batizamos? Quando a criança tem a capacidade de decidir. No entanto, você pega uma criança, leva no Mac e fala: filho, você quer um Big Mac? Você quer um Mac Lanche Feliz? Ou você quer um Sunday? Eu quero os 3. Não, você tem que escolher um. Você está colocando ela em sofrimento. Gente, quando eu era criança, está certo que faz tempo, eu não era pequeno em Barbacena, mas faz um tempinho, mas meu pai me levava uma vez por ano para comer cachorro-quente. E sabe o que eu comia? Cachorro-quente. Eu já ia feliz, desejando, apaixonado pelo cachorro-quente. Não tinha escolha, parava em frente do carrinho, 3. Pronto. A gente comia, saía feliz, realizado. Hoje nós queremos forçar as crianças a escolherem. E sabe o que acontece? Ela escolhe, e quando ela está comendo, ela vê o outro. Eu quero aquele. E aí sabe o que ela faz com esse? Joga fora. Recolhei tudo que sobrou. Queridos, o nosso Brasil, o nosso país,
está jogando comida fora. Nós estamos desperdiçando. Não pensem que tudo isso que está acontecendo com o nosso país é por acaso, não. Nós estamos nos desprendendo de valores que Deus nos colocou. E esses valores, o que a dracma está falando, ela não está falando de pão, não está falando de peixe. O que Jesus está falando de uma dracma é que é uma alma, é uma vida. Quanto que vale uma vida? Mais que o mundo inteiro. Então a mulher parou, não pelo valor monetário, mas porque aquela dracmazinha tinha um valor. E era um valor muito grande para ela. Eram 10 dracmas. Vejam, eu estou falando de algumas figuras, não é? Ela tinha 10, perdeu uma. Por que ela foi atrás de uma, se ela tinha 9? Acontece que o número 10 na Bíblia, alguns teólogos, alguns pastores acreditam que o número 10 significa a totalidade. Vocês se lembram, por exemplo, dos 10 mandamentos? Os 10 mandamentos são uma síntese, uma aglutinação dos mandamentos de toda a lei. A parábola das 10 virgens. As 10 virgens sintetizam os crentes, o povo de Deus. O povo de Deus preparado, haviam aqueles cheios do azeite e haviam aqueles que não tinham azeite. As 10 dracmas, o que representam? As igrejas, ou a igreja, o povo de Deus. Então, se está faltando uma dracma, está faltando uma parte da igreja. Está faltando alguém da igreja. E eu não posso fechar o avião, eu não posso fechar a arca, eu não posso fechar o elevador e subir. O Senhor está retardando a sua vinda. Por que Ele está retardando a sua vida? Pela intercessão de Jesus lá no céu. Que Ele está dizendo, falta alguém. Espera aí que falta alguém. Se não, o Senhor já tinha voltado há muito tempo. Mas nós estamos vivendo aqui os gemidos dos últimos dias. Nós sabemos que toda a natureza geme pela vinda do Senhor. E nós também gememos. Vocês já viram que disparate que nós chegamos? Observaram a quantidade de pet shops que existem? Eu estou falando de disparate do ser humano, não dos animais, tá? Por que nós passamos a amar tanto os animais? Por que eles estão sendo tão bem cuidados? Nesse último final de semana, nós passamos fora, voltamos no dia 1º, né, na segunda-feira, chegamos à noite em casa, e eu tenho 3 bonitinhos assim. Gente, a alegria deles, eu tenho um que chama Boris. O Boris é um Rottweiler desajeitado, grandão. Gente, ele pulava, ele saía correndo, pulava, ele parecia uma foca. E a minha esposa gosta dele porque a melhor coisa que ele faz é pisar no nosso pé. Ele vem com aquele patão e pisa em cima. Mas ele estava tão feliz, ele tão alegre, que ele dava a cabeçada, ele brincava. O animal, ele externa a alegria com facilidade. E nós necessitamos disso. Quando o marido chega em casa cansado, o guerreiro, não é? o lutador, aquele batalhador, ele chega em casa. E aí a esposa olha com aquele olhar assim, fala, querido, você chegou, que bom. Não. Ela olha para ele e fala, oi. É assim, é tão animador, né? E aí ele vai colocar a pasta em cima do sofá, não, guarda lá no escritório, limpei tudo hoje. Ele se sente assim, recompensado. Ele vai jubiloso para o seu escritório, guarda as coisas, volta. Quando ela não fala, vem cá, os teus filhos aprontaram hoje. Senta aqui que eu vou te contar. Gente, é aquela sentada que você dá que o seu pezinho está indo para cá, né? Você não quer ficar. E depois reclamando, parece que você não está prestando atenção. Ele, plim, plim,
desligou, apagou. Queridos, essas 10 dracmas representavam a nossa totalidade. Outra figura, as candeias. O que são candeias? São lâmpadas. As lâmpadas daquele tempo, não existia energia elétrica, eram mais ou menos uma candeia. Quer ver você entender fácil? Você conhece a lâmpada de Aladim? Tá, então é que nem um bule. Tinha o que era? Um pavio. Tinha óleo dentro, azeite dentro e fogo. E trazia luz. Ora, o que são as candeias? Vasilhas cheias de azeite. As candeias somos nós. Vasos de barro, conforme o apóstolo Paulo falou. Vasos que são para a honra, e há vasos que não são honrosos. Mas nós somos candeias. Jesus falou, vocês são a luz do mundo. Não se esconde uma luz debaixo de um móvel, mas se coloca no alqueire para que ela brilhe. E se a luz não brilhar, para que ela serve? Então, o que a mulher fez? Ela pegou uma candeia para procurar a dracma. Quem que é a dracma mesmo? São as almas. É uma alma perdida. É uma alma que se desgarrou. Vocês sabem, eu não sei se é correto isso, pastor. Eu li numa revista evangélica, diz que a população do crente desviado é maior do que a do crente na igreja. Não sei se é verdade. Mas quantas pessoas eu já estive conversando, ou já estiveram no consultório, eu já estive fazendo palestra, e falar, eu era crente. Graça e paz, eu sou irmão. Eu ia na igreja, não vou mais. Muita gente conhece a palavra, muita gente conhece o evangelho, mas se desviou. Sabe o que nós vamos fazer? Azar dele. Conheceu, não quer, que se dane, que se perca. Sabe o que o Senhor falou? Recolham aquilo que sobrou. Queridos, o sacrifício não foi nosso, foi de Jesus. Ele que pagou o preço por nós, e Ele quer a integralidade. Sabe quem é a candeia? Você. Você é o vaso de barro. Você é que precisa iluminar. E sabe que é algo que eu acho maravilhoso? A gente entende no natural, no físico, que para você acender a lamparina, acender a candeia, você precisa ter azeite dentro dela, e aí você acende ali, no biquinho dela acende aquela mecha, e ela pega fogo. Mas com Deus é um pouco diferente. Depois de acender o fogo, que ela ilumina, não é? Com Deus, Deus ilumina primeiro. Primeiro Ele te ilumina, depois Ele te enche de azeite, amém? Primeiro você recebe. Você precisa receber Jesus na tua vida. E aí Ele começa a te encher de azeite, que é o azeite do Espírito Santo. E o Espírito Santo vai tomando a tua vida, vai te enchendo, e você vai clareando cada vez mais. E quando você clareia, sabe o que você tem que fazer? Encontrar as dracmas perdidas. Puxa vida, como é que eu tirei tanta coisa desse texto aqui, né? Não fui eu que tirei, foi o Espírito Santo, tá? Aí ainda falta uma coisa aqui, que eu já tinha até fechado, passei a régua lá, tirei isso e tal. Depois o Senhor falou, não, espera aí, não terminei. Tem mais uma coisinha. E a mulher? Quem que é a mulher? A mulher é a mulher, né? A mulher é... Não. Quando eu vou para Apocalipse, no capítulo 12, eu tenho uma simbologia da mulher como a igreja do Senhor. A mulher é a igreja. Então, vamos ver se nós entendemos todos os símbolos. A mulher é a igreja. As candeias somos nós, que participamos da igreja. As dracmas perdidas são aqueles que ouviram a palavra e possivelmente essa semente caiu no meio dos arbustos, no meio dos espinhos, e eles se afastaram. E o Senhor está dizendo, vai lá,
vai pelos caminhos e valados e traz aqueles necessitados. E aí, queridos, eu realmente encerrei. Eu encerrei e falei, glória a Deus, tá? Que bonito. Então, nós somos a mulher, nós somos a igreja, nós sabemos da nossa responsabilidade, nós sabemos o que temos que fazer e vamos. Mas aí falta a conclusão. Como que eu vou concluir essa mensagem? O que o Senhor deseja? Aí ele me lembrou de uma coisa que está lá no início. Aonde essa dracma se perdeu, queridos? Onde ela estava que ela se perdeu? E saiu a mulher pelo mundão, e ela foi na rave, e ela foi no mercado, e ela perdeu uma moeda no mercado. Não. Aonde que ela perdeu essa moeda? Dentro de casa. O que é mais grave. Sabe aonde nós perdemos as ovelhas? Dentro do nosso lar. Ela já vem propensa a deixar a igreja. Algumas pessoas se afastam da igreja não por causa do pastor. Raramente é porque o pastor as magoou, as feriu. Mas elas se afastam pelos comentários que elas ouvem em casa. Pelo que é falado. Porque as pessoas aqui na igreja têm a síndrome do santo. Paz, irmão. Amado. Ele até muda a voz. Tem um carioquês santo, né? Eu posso falar isso porque eu não estou no Rio de Janeiro, né? Amado, querido, em casa desgraçado te encho a lata. Muda tudo o comportamento. E a criança está ouvindo, o filho está ouvindo, a esposa está ouvindo. E tem vontade de falar assim, é um hipócrita. Mas não fala. Vai apagando, vai esfriando, vai esfriando. Amados, eu já tratei de muitos casais. De muitas famílias. Na psicologia surgiu há cerca de 10 anos atrás uma abordagem nova, uma linha nova que se chama sistêmica, foi assim um pedido de oração que eu tinha feito, porque a sistêmica ela me ajuda, eu trato da família toda, eu tenho que entrevistar a família toda, e eu fui buscar aprender e me especializar nisso, porque uma pessoa doente dentro de casa, você tem um lar doente. E muitas vezes essa doença é como um tumor, está fechado, está encalacrado lá dentro. Vamos para a igreja, vamos. Há tempos atrás, eu me lembro, eu fui de igreja tradicional por muitos anos, e eu me lembro da tradição, do procedimento. As pessoas no domingo de manhã se cruzavam na cidade, um na igreja presbiteriana, outro na igreja batista, outro na igreja metodista, tá? Então os crentes se cruzavam. Mas há algumas denominações, ou talvez todas elas eu não tenha observado, talvez você já tenha visto isso também. Acontecia do homem na frente, com aquela postura de santificado, ternão preto e tal, Bíblia debaixo do braço, ele vinha na frente, caminhando seriamente. A esposa vinha correndo atrás e puxando os filhos. Então parecia aquela, filhinha indiana, um atrás do outro. Eu vou na frente porque eu sou santo, porque eu sou sacerdote. A família toda corre atrás. A família não vai junto. Vai um atrás do outro. Isso já me mostra, tem coisa errada. Porque quando eu vejo um casal andando na rua de mão dada, e brincando, e rindo, e se falando, eles se conversam, eles se comunicam. Queridos, a gravidade que nós estamos com os celulares é muito maior do que aquela que está sendo assinalada de roubar a nossa atenção. Recentemente eu recebi um casal que é evangélico, que eles discutem por WhatsApp. Eles não se conversam. Eu sento os dois para conversar, diga para ela. Ele naturalmente já está procurando onde está o celular. Eu falei, por favor, desliga o teu celular. Fale para ela. Não dá mais. Agora fala para ele. Não dá mais o quê? Mas não se olham.
O que acontece com a mensagem escrita é realmente ela comunica, mas a interpretação é de quem recebe, nunca de quem envia. Eu mando uma mensagem para minha esposa: vou chegar atrasado, viu? Ela recebe a mensagem: vou chegar atrasado, viu? Aí ela manda uma mensagem para mim: por quê? Eu pego a mensagem: por quê? Eu já começo a ficar bravo. Como que ela está me questionando? Eu respondo: porque eu estou ocupado. E ela lê: porque eu estou ocupado. Cada um coloca a sua interpretação quando está lendo. Então as pessoas estão se matando assim. Estão deixando de ser pessoais. Amados, isso não é casualidade. Isso é um grande esquema montado pelo anticristo. Não estou falando que o WhatsApp é do anticristo, não estou falando que o celular é do anticristo. Eu estou falando que ele está por trás de muita coisa que está ocorrendo, porque o mundo está se moldando nele. Dê uma olhadinha lá em 2 Timóteo, capítulo 3, ali vai descrever a personalidade do homem das trevas. E sabe como começa? Porque nos últimos tempos, os homens serão amantes de si mesmos. Você conhece alguém egoísta? Não, não conheço. Eu sei que a pessoa mais importante do mundo sou eu. E assim nós estamos vendo que o mundo tem caminhado. Salvai-vos dessa geração perversa. Nós temos caminhado, temos sofrido essa ação, queridos. Mas, como que anda o nosso lar? Como que andam as conversas dentro de casa? Hoje mesmo eu fiquei sabendo, minha esposa estava me contando, que tem uma família na igreja, que no grupo de oração, nas Déboras, elas estavam contando que o sacerdote, toda manhã, antes de todos tomarem café, ele senta na mesa, abre a Bíblia, lê, e a esposa ora. E aí eles tomam café. Não precisa me responder. Dá tempo de fazer isso na tua casa? Se não dá tempo, o que você faz? Ai, pastor, é difícil, é complicado. Tá bom. Você observou a sainha daquela irmã no domingo à noite? E comentou em casa? É engraçado que para as coisas erradas, para as coisas problemáticas, nós temos um palco muito grande dentro de casa e encontramos tempo, encontramos oportunidade. Para as coisas de Deus, não. Para as coisas que vão edificar, não. Mas isso também não é casual, queridos. Isso daí faz parte da estratégia do maligno para neutralizar o cristão. E olha, falar para vocês, não tem coisa que abale mais do que você perder um familiar teu. Pastores, os pastores estão sendo tão atacados, queridos. Recentemente não, já faz alguns anos, eu não vou citar o nome, que talvez vocês conheçam, um pastor, ele foi meu professor, a filha dele, até pelo procedimento dele dentro de casa, ela foi estudar num seminário católico, para se tornar freira, para afrontar o pai. Esse pastor faleceu anos após, dentro do gabinete da igreja, ficou 3 dias morto no gabinete, e ninguém o achou. Só depois de 3 dias que foram achar. Às vezes o evangelho que nós estamos pregando, queridos, não é o evangelho vivido, é o evangelho falado. E a eficácia hoje é viver. Então o primeiro passo, se você não quer perder a sua família, você quer ganhar a tua família, viva esta palavra, amém?
Vamos parar de ficar falando bonito. Ai, versículo tal, versículo. Vocês já viram o Face? Meu Deus, é um palco de versos da palavra de Deus. E quando você olha quem postou, você fala sem vergonha, hipócrita. Ele veio uma vez na igreja, já está colocando coisas lindas e maravilhosas, mas ele não vive nada disso. Bate na mulher, rouba os clientes dele. E está lá, frases lindas. Mas o Senhor nos chamou para viver, para ser luz, para ser candeia, para iluminar, para achar a dracma perdida, para compor a igreja. Eu creio que os irmãos também, eu tenho ovelhas lá, que eu costumo chamar de ovelhas missa do galo. Elas só vão na missa do galo. Como não tem missa do galo, elas vão na virada do ano lá, aleluia, glória a Deus. Exceto se tiver uma festa. Porque festa de casamento, eles compram até terno novo, roupa nova. Oh, irmão, estamos aí, né, irmão? Mas fora disso, você só acha ele no WhatsApp. Está sempre online e tal. Mas na igreja, de jeito nenhum. Eu acho que até para cobrança ele dá o endereço da igreja, porque ele sabe que ninguém vai encontrar ele lá, né? Então ele já, olha, mora em rua tal. Pá. Queridos, temos algo de importante, a nossa família. Nosso maior patrimônio não é monetário, é espiritual, é afetivo, é emocional. Às vezes nós não temos coragem de dizer, eu te amo, para um filho. Beijar um filho, está difícil, né? Eu costumo dizer que está difícil. Se meu filho for me visitar, eu estiver na rua, o meu consultório é aqui na Campos Sales, no centro da cidade, movimentão. Então, se eu for despedir dele e abraçar, a gente tem o costume de se beijar. Se eu der um beijo, vão falar, esse cara é homossexual. Se eu beijar minha filha, vão falar, sem vergonha, que velho safado. Se eu beijar meus netos, pedófilo. Não tem saída, então a gente tem que... Não, queridos, eu beijo. Na igreja também, a gente se beija, os homens se beijam, se abraçam. Por quê, queridos? Eu não vou andar segundo o curso desse mundo. Eu não aceito isso, não. Então nós vamos ser afetivos. Meu filho precisa sentir. A minha esposa precisa sentir. Ela liga para mim, eu estou ocupado, só não pregando, o meu celular está aqui. Mas se eu estou no consultório, se eu estou em reunião, uma vez eu estava sentado despachando com o prefeito. Ligou. Eu olhei, vi a fotinho dela. Pensei, e agora? Atendo ou não atendo? Tocou uma, tocou duas, eu falei, dá licença. Pum, oi amor, tudo bem? Oi, tudo bem? Eu falei, estou despachando com o prefeito. Tá bom, depois é importante. Não, depois a gente fala. Tchau, beijo, tá. Quando eu desliguei o telefone, sabe quando você até fecha o olho? Eu falei, agora eu vou tomar aquela... Eu era secretário na prefeitura. Aí ele falou, minha esposa me cobra disso. Eu preciso fazer isso. Eu preciso parar o que eu estou fazendo para atendê-la. Eu dei aquela... Falei, agora tá. Gente, o nosso celular, ninguém sabe onde você está quando eu estou te ligando, né? Então, você tem que ter critério. Meu critério, a minha esposa, meus filhos, minha mãe me ligou, eu paro o que eu estou fazendo e atendo. Eles têm que ter certeza que eles são importantes na minha vida. Nem que seja atender e falar, amor, eu não posso falar. E ela está aí como testemunha, eu falo amor. Porque se eu tivesse sentado na frente de uma mulher bonita e ela dando cantada para mim, nunca eu falaria amor. Quem é? Depois eu te ligo. Não, mas então ela tem que ter certeza que... já pensou se a mulher está dando aquela tremenda cantada em mim, eu falo, amor. Mas não. Nós é que falhamos às vezes em adubar, em cuidar da semente que nós plantamos no nosso lar. E eu não estou falando só dos filhos, estou falando da família toda, não estou falando só dos homens, eu estou falando das mulheres também para com os homens.
Nós precisamos ganhar os nossos filhos, ganhar o nosso cônjuge dia a dia. Você errou, não tenha vergonha de admitir, estou errado, me perdoa. Não vamos deixar o nosso casamento se abalar por isso, não. Eu não quero perder meu casamento. Gente, eu não sei se hoje eu estou falando aqui com candeias ou com dracmas perdidas. Pode ser que tenha alguma dracma perdida aí no meio, que está a ponto de explodir, sabe por quê? Porque dentro de casa é uma coisa e aqui na igreja é outra. E a pessoa está se segurando, que ela está com uma vontade tremenda, e ela fala, pastor, em casa é assim. Mas se ela fizer isso, o pau tora lá em casa depois. Então está aquilo dentro de si. Comece a decisão por você. Não queira mudar o teu cônjuge. Entrega teu cônjuge ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Ele que vai cuidar. Entrega para o Senhor. Pastor, eu só vou orar agora mais um pouquinho, eu não vou nem fazer apelo, mas eu vou fazer o apelo ao teu coração. Se alguma coisa do que foi falado essa noite afetou o teu coração, tocou a tua vida, eu não vou te pedir para levantar a mão e se entregar. Nem entregar teu cônjuge, nem teu pai, nem tua mãe, nem teu filho. Mas é você e Deus. O Senhor espera que brilhe uma luz muito poderosa dessa mulher chamada igreja. É missão da igreja buscar a dracma perdida. Una-se à igreja. Não seja uma candeia separada, mas una-se a ela. Permita que o Senhor te use. Mas na minha casa não é assim. Uma vez nós fizemos uma campanha na igreja também. Como que era, amor? Sobre família. Eu não me lembro exatamente o tema agora. Minha casa, meu lar consagrado ao Senhor, eu não me lembro o nome. Uma menina da coreografia, terminou o culto, ela veio falar comigo. Pastor, eu me recuso. Não vou participar, não. Por que, filhinha? O que aconteceu? A minha casa não é assim. Meu pai briga com a minha mãe todo dia. Como que eu vou chegar e falar, é o lar de Deus? Não é lar de Deus, não. Eu só não falo que é um inferno porque é pecado. E às vezes, amados, nós estamos vivendo assim. Estamos mantendo as aparências e aguentando e suportando até um momento que explode. E depois que explodiu, sabe o que eu costumo dizer, pastores? Que o meu consultório não é UTI. Porque as pessoas chegam lá e falam, estamos nos separando. Estou deixando a minha casa. O filho está indo embora. Falei, agora eu não tenho o que fazer. Venham antes. E a gente precisa ser pronto a isso. Partir antes. Tem alguma coisa que está causando perigo? Não deixa causar mais perigo. Vai buscar oração. Vai buscar ajuda. Fala com teu pastor. Vai buscar uma ajuda que possa endireitar. Não se deixe correr risco. Não permita que o teu lar corra risco. Amém? Deixa eu orar por vocês. Pai amado, entregamos a tua palavra. Eu sei que não foi a minha vontade, foi a tua, e eu te glorifico por isso. Não sei aonde atingiu, quem atingiu, qual coração, mas eu sei que o Senhor está fazendo uma obra por intermédio do teu Espírito, por intermédio da tua palavra que foi explicada, explanada. E eu sei que grandes coisas vão acontecer, desde o interior de cada pessoa, que vai se posicionar como uma candeia, como uma luz acesa. Ô Senhor, se é essa dracma que está se desprendendo, para outras pessoas pode parecer 50 centavos, mas para Jesus vale mais do que o mundo inteiro. Ó Deus, nós não queremos perder ninguém que o Senhor ganhou.
Nós somos servos teus e estamos dispostos a pagar um preço de nos consumir na tua obra, para que, Senhor, essas almas sejam resgatadas. Abençoa a vida de cada um, traz coragem para se mudar, como diz a tua palavra, renovando a própria mente. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Que essa palavra tenha entrado no coração daquele que necessita, e que todos nós sejamos abençoados por ti nesta noite. Oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus, queridos.